Um minutinho, já está gravando. Já está gravando. Então, boa noite, Ana Júlia, Cauane. Tá diferente aqui a plataforma. Bom, enfim, agradecer vocês duas, né, por terem a confiança, né, de querer me como orientador. Talvez eu não fosse a primeira opção, mas de qualquer forma vocês estão aqui e eu gostaria de dizer para vocês que podem contar comigo como um orientador bastante disponível, solícito. Se quiserem me adicionar também no WhatsApp, fiquem bem à vontade. Seja bem-vindo aí, Marcos, Eduardo. Boa Boa noite. noite. Eu queria dividir a nossa conversa nessa tarde, noite, né, de sexta-feira. Os nossos encontros sempre serão, então, pessoal, às 18h30, né? Mais ou menos deve durar 40, 50 minutos, não sei, às vezes pode ser até menos, porque eu tenho 11 orientandos, vocês formam um time de 11, né? Então, tem pessoas do TCC-A e tem pessoas do TCC-B. A ordem de fala, pessoal, conforme a chegada, né? Então, foi a Ana, Cauane, Marcos, Eduarda, agora o Boa Matheus tarde, professor. e depois o Lucas. Tá, pessoal? A nossa conversa hoje vai estar baseada em dois momentos. Eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco do trabalho de vocês, tá? Esse vai ser o primeiro momento da nossa conversa. É claro, pessoal, de uma forma bastante sintetizada. No semestre passado, tinha uns poetas, escritores, que teve um rapaz que eu falei, fale sobre o seu projeto. Ele ficou 15, 20 minutos falando sobre o trabalho, né? E praticamente ele monopolizou a fala. Então, é bem rápido falar sobre o que trata o tema de vocês, é basicamente isso que a gente vai conversar. Claro, à medida que for evoluindo o semestre, pessoal, e a primeira tarefa que eu quero que vocês façam já para a semana que vem é a definição do cronograma. Pessoal tanto de TCC-A quanto também o pessoal de TCC-B que está com a corda no pescoço, né, para terminar o trabalho. Então, eu quero que vocês já façam um cronograma bastante, assim, rigoroso, né, e me encaminhem também até a quarta-feira, por gentileza, tá, até a quarta-feira, por gentileza. Na semana que vem, então, pessoal, conforme a ordem de chegada, vocês vão falar um pouquinho a respeito do cronograma de vocês, vão apresentar para os colegas. Vocês estão percebendo que vai ser um esforço bastante coletivo, né? Eu quero que a gente troque aqui experiências, conhecimentos, o avanço no desenvolvimento e pesquisa de vocês. Eu quero que seja aqui um espaço, assim, bastante frutífero de desenvolvimento de pesquisa. Então, a primeira parte, vocês vão se apresentar nessa ordem aqui, Ana Júlia, Cauane, Marcos, Eduarda, Matheus, Lucas e André. E a segunda parte, eu quero apresentar para vocês, eu fiz parte de uma banca de doutoramento em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa, na terça-feira, pessoal. Eu quero mostrar o trabalho para vocês e fazer uma análise junto com vocês dessa tese de doutoramento. Eu só quero fazer um spoiler. O trabalho exigimos que ele faça uma revisão em 180 dias para que ele possa novamente defender a tese. Ou seja, ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Ele vai ter, então, 180 dias para revisar esse trabalho. E aí eu quero destacar alguns pontos nessa tese de doutoramento, embora nós estamos aqui trabalhando sobre trabalho e conclusão de curso, mas eu quero que vocês tenham mais ou menos uma perspectiva em relação a isso. Miguel também chegou aí, boa noite. Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estou gravando a nossa conversa, tá? Todos os nossos encontros às sextas-feiras serão gravados, tá? Então, vou passar agora de imediato a palavra, então, para a Ana Júlia falar um pouquinho o trabalho dela e compartilhar com todos vocês. Obrigado, pessoal. Oi, gente. Meu nome é Ana Júlia, então, eu estou no 7º semestre de RI, e não sei se precisa apresentar mais alguma coisa sobre mim, mas isso é o básico. Então, o meu trabalho é sobre análise de política externa, então, no governo Bolsonaro, mais especificamente, ali em 2018, né? E eu queria entender melhor o impacto que as diretrizes ideológicas que ele tinha no governo, o impacto dessas diretrizes na integração regional da América Latina, especificamente pela relação com a Venezuela. Então, basicamente é isso. Então, analisar como que isso influenciou, né, o posicionamento brasileiro dentro da América Latina e
também fazer uma análise de quais foram essas diretrizes, né, ideológicas e políticas que pautaram a política externa dele nesse período. E, enfim, entender melhor essa parte das escolhas políticas dentro de um governo e como isso afeta a política externa e a relação dos países, né, no continente. Excelente, Ana. Maravilhoso. Vai ser um trabalho maravilhoso aqui para contribuir também com o nosso curso. Cauane, é contigo agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cauane, sou colega da Noju, então estou no 7º semestre de RI também. Inicialmente eu ia fazer também sobre política externa, só que algumas coisas aconteceram na minha vida e na minha trajetória acadêmica que me fizeram mudar o meu tema de TCC. Então até depois gostaria de conversar melhor contigo, prof. Mas eu pesquiso gênero durante toda a minha graduação, então no TCC não podia ser diferente. Então agora eu estou ainda reformulando o meu projeto, então inclusive por isso que eu não tenho enviei ainda, prof, mas até quarta-feira eu termino ele e já mando junto com o cronograma certinho. Mas eu pensei em fazer algo relacionado à violência de gênero, como uma violação dos direitos humanos e qual seria o papel da governança internacional no enfrentamento ao feminicídio. Então acho que principalmente por conta dos últimos anos, essa epidemia de feminicídios que a gente vê no Brasil hoje, e principalmente no início desse ano, né, foi algo muito presente, assim, nas notícias e nas nossas vidas mesmo, aqui no Rio Grande do Sul, enfim. Então, eu tive essa ideia e pensei em fazer um TCC sobre isso, porque realmente é algo que me toca muito, né, violência de gênero e especialmente o feminicídio, que é algo muito presente na sociedade hoje em dia. Então, seria essa ideia, né, de analisar como as organizações internacionais elas estão atuando no enfrentamento da violência de gênero. Então, não olhar para isso como algo doméstico, mas como, enfim, algo global e como, enfim, isso influencia também nas políticas que são tomadas domesticamente nos países. Então, eu acho que para iniciar é basicamente isso. Maravilha, Cauane. Excelente escolha. Eu acho que a gente vai ter que conversar bastante sobre a questão do recorte temporal, né? E todas essas questões que nós vamos ter que fazer essas escolhas, vai ser exigido essas escolhas. Muito bem. Agora é o Marcos, por gentileza, Marcos. Chegou a sua hora, Marcos. Está na hora de acabar esse trabalho, hein, meu caro? Sim, é. Também, boa tarde, boa noite, meu nome é Marcos. Eu estou no semestre, falta só o TCCB, eu parei, meio que abandonei, depois retornei. E meu trabalho é sobre terrorismo, se, como se formou o terrorismo no Afeganistão, a partir da invasão soviética em 1979, até 2001, esse é o meu recorte. E eu quero ver quais são os fatores que influenciaram para surgir esse terrorismo, de caráter religioso principalmente, no país, e como isso afeta, e como os ah, autores como Estados Unidos, com apoio aos Mujahideen e os países da região, Paquistão, Índia, como isso ajudou a criar o terrorismo no Afeganistão, basicamente. Eu queria trabalhar com terrorismo quando eu decidi o assunto, mas foi mudando e acabei nisso. Não é um assunto que eu gosto, mas é o que eu já tenho até agora. Maravilha, Marcos. Você sabe que você é um dos meus desafios, porque eu quero que você termine o trabalho, né? Esse é um objetivo que eu tenho. Eu quero, no final desse semestre, dizer: você terminou, Marcos. Parabéns. É isso Realmente, aí. Tá bom, eu querido? compliquei demais as coisas no Mas trabalho e agora vai, com certeza vai. Isso aí, Marcos. Obrigado, hein? Eduarda, por gentileza. Oi, pessoal. Prazer para quem eu não conheço aqui. Eu sou a Eduarda, como o professor disse. Eu estou também no TCCB, teoricamente agora no 9º semestre, vamos dizer assim. E o meu tema ele é muito voltado para a inteligência artificial. Então, como a inteligência artificial está sendo usado como instrumento de poder na disputa hegemônica do sistema internacional, contemporâneo agora, obviamente. Então, é um recorte bem atual de um assunto que é considerado bem atual também e está em constante transformação e evolução. Então, é basicamente olhar isso tanto para a questão de produção quanto domínio da inteligência artificial, olhando principalmente quando a gente tem as duas potências maiores em relação à
desenvolvimento dessa tecnologia, quando a gente olha para Estados Unidos e China, não tem como fugir muito disso. Então, é olhar para essa perspectiva de como, num olhar até bem mais realista da coisa, da maximização de poder e da hegemonia que isso leva, para conseguir trabalhar tanto o sistema internacional em questão de perspectiva até mesmo de comércio, ou de como isso está influenciando o sistema internacional atualmente, tanto quando a gente vê o domínio da produção, então as máquinas que precisam para produzir, como isso está se desenvolvendo, e como a gente tem de empecilho, principalmente para a questão da China conseguir produzir essa inteligência artificial, a inteligência artificial, e o que precisa para ser produzida ela no momento em que a gente está com sanções e todos os empecilhos que os Estados Unidos colocam para isso. Então, a gente tem vamos dizer, esse desequilíbrio da hegemonia da inteligência artificial. Então, é basicamente isso. Maravilha, Eduardo. Outro tema também bastante interessante, né? Os 4 temas que foram falados aí, né? Atuais, relevantes, claro, cada um com o seu perfume, né? Mas o que é interessante, que evidentemente para os demais que vão apresentar, vai ser aqui uma agenda bem multidisciplinar, né? Multitemática, com certeza, né? Bom, agora chegou um momento importante aqui de fala, né? O desafio que eu tenho para esse semestre e a conclusão desse trabalho, né, Matheus? É contigo agora, Matheus. É? Não começou bem, não. Brincadeira essa parte, né? Não funcionou. Mas depois, então, você tem meu WhatsApp? Depois eu quero conversar contigo, tá? A gente conversa, então, a respeito. Que coisa? Não está indo mesmo. Problemas técnicos. Opa, tô ouvindo? Maravilha, que ótimo. Vai lá, Matheus. Perfeito. Enfim, bom, meu nome é Matheus, então, tal qual o Marcos, eu também já estou há um tempo aí no curso, né? E tal qual o Eduardo, meu tema também é sobre inteligência artificial. A minha pergunta de pesquisa é se a gente está vivendo em um contexto de transformação econômica, e se a gente tem evidências de que isso está acontecendo, se é um processo que a gente consegue aferir na nossa realidade. E eu busco ali fazer um estudo comparativo com o poder britânico histórico, e aí o professor vai poder até me ajudar com relação a isso, de que há semelhanças de produção de rede externa entre a produção do poder marítimo britânico e a atual conjuntura dessa transformação econômica. Então, a gente tem um longo aí, os próximos 6 meses, para a gente discutir bastante a respeito desse tema. Eu vi aqui que alguém entrou, mas a pessoa não aparece aqui. Desculpe, um probleminha técnico aqui do professor também. Matheus, obrigado, hein, querido. Vamos terminar esse trabalho, vamos que vamos. Não aparece aqui quem que é a pessoa. Estranho. Lucas, é contigo, por favor. Boa tarde, professor. Tá me escutando? Ouço sim. Perfeito. Peço desculpas, mas não posso ligar a câmera. O meu trabalho, ele se propõe a estudar a reconfiguração da autoridade e a fragmentação da soberania no Iêmen. Daí, no caso, tendo como marco teórico a teoria da governança híbrida e o caso dos Houthis, de 2014 até o momento atual. Daí seria uma análise que eu vou me propor a fazer, do fortalecimento dos Houthis, né? E de entender o Iêmen como um quase-estado que desafia o conceito westphaliano de Estado que a gente tem, né? Que tanto aqui para o Brasil, enfim, por aqui, de como os países do Oriente Médio, especialmente o Iêmen, que seria o meu estudo de caso ali, ele desafia o conceito westphaliano de Estado, e de como a soberania lá é dividida entre o governo do Iêmen em si e de como os Houthis exercem sua própria soberania e controlam seu próprio território dentro do Iêmen. Seria mais ou menos isso. Maravilha, Lucas. Excelente tema também, atual e com uma abordagem assim que dá para fazer algo bem diferente também, né, do mainstream, né? Acho que é bem legal também essa sua escolha de tema, né? Bom, agora, depois do Miguel, e eu vi que entrou a Gabi, né? Perfeito? Tem mais alguém aí que entrou que eu não vi? Eu também, professor.
Ah, o André, sim, André, que é você agora, o Miguel e a Gabi, foi isso que eu falei. Ah, tá, beleza. Não tinha ouvido. É contigo agora, André, por favor. Tá, beleza. Eu sou o André, prazer a todos aí que eu não conheço, estou no curso há um tempinho já. E, bom, o meu tema ele foca na tentativa da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental de introduzirem uma moeda comum entre os países e seria basicamente uma análise acerca dos desafios que impedem esse plano de ser concluído, um plano que tinha um prazo para 2020 e acabou por conta da pandemia sendo adiado para 2027 e que provavelmente vai ser adiado de novo. Então, o intuito é analisar os desafios internos acerca das assimetrias entre os países, assimetrias econômicas, diferenças culturais, e também os desafios externos que partem da influência das grandes potências, principalmente em relação à França e à Inglaterra. Maravilha, também tema bastante instigante, André. Você, o Marcos e o Matheus é a tríade que terminaram o trabalho nesse semestre, né? Eu nem me lembro qual ano vocês entraram. E acho que deixa em off essa resposta, né? Os demais colegas não precisam saber, né? Mas vamos terminar também, André, Matheus e Marcos. Não, com certeza, com certeza. Que ótimo, vamos fazer isso sim, vamos que vamos. Miguel, é contigo agora, por favor. Tá me escutando? Sim, querido, pode falar. Tá, o meu TCC é, primeiramente vou me apresentar, eu sou o Miguel Natumicho, eu estou no 7º semestre. E o meu trabalho é sobre a crise de Berlim, né, as consequências da União Soviética, né, como foi como foi utilizado o hard power e como isso gerou um soft power negativo para a própria União Soviética e consequentemente gerou um soft power positivo para os Estados Unidos, do conceito de liberdade, assim. Certo. Tema interessante, né, Miguel? Porque é tema de história, né? Tema de história de relações internacionais, da disciplina de história da Guerra Fria, a gente trata sobre isso. Eu acho que a gente pode pensar, fazer um recorte diferente, um olhar diferente. Acho que dá para fazer um trabalho bem legal e, de certa forma, guardar as devidas proporções também com uma certa originalidade, né? Vamos tentar pensar alguma abordagem que a gente possa fazer e que dê uma certa originalidade a esse tema, a esse fenômeno que você escolheu. Perfeito, Miguel? Obrigado mais uma vez. Valeu aí também por ter me escolhido como orientador. É uma honra, um privilégio. Tá bom? Agora, por fim, então, sobrou a nossa querida Gabi, que também é outra querida que eu gostaria que concluísse o curso, né? Agora, então, não é mais a tríade, né? É o quarteto. Gabi, por favor. Ah, e a Larissa agora. Vamos esperar a Gabi e depois a Larissa. Também, Gabi. Tá. Entre em contato comigo, por favor, né? Gabi, Larissa e os demais, então, só pedindo, reiterando, então, para a semana que vem, a tarefinha que vocês devem ter é a seguinte: elaborar um cronograma desse semestre. O pessoal do TCCB é para definir a defesa, né? O pessoal de TCCA, a ideia, mais ou menos, que eu pensei, pessoal, é claro que vocês têm autonomia para desenvolver o cronograma de vocês, mas o que seria interessante é a gente já evoluir para um primeiro capítulo, né? Nesse TCCA, essa é a minha sugestão que eu faço, para que vocês já consigam escrever o primeiro capítulo já nesse semestre, né? Para a coisa não ficar tão pesada para o segundo semestre, quando vocês forem fazer o TCCB. Mas vamos ouvir, então, a Larissa, eu vou ver aqui o que a Gabi escreveu. Larissa, por favor. Oi, prof. Oi, gente. Eu peço desculpas pela demora, eu me atrasei numa outra reunião e eu não consegui entrar no horário. Só para entender, prof, é só para a gente explicar basicamente o nosso projeto e as nossas ideias, isso? É basicamente isso. Sim. Perfeito. Então, meu projeto ele vai muito voltado para a área de internacionalização. É um processo que eu quero estudar como funciona, de fato, os mecanismos. E aí eu queria
buscar fazer um estudo de caso sobre a cidade de Porto Alegre, visto que ela é um dos cases de sucesso que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e também pela facilidade de ir para Porto Alegre e fazer pesquisa de campo lá nos arquivos, de conversar com as pessoas, principalmente políticos que tem por lá, que deram início ao processo de internacionalização da cidade de Porto Alegre. Então, a ideia de escolha do local é muito por conta do case de sucesso e pela facilidade de mobilidade mesmo para lá. Vai ser um lugar um pouco mais tranquilo de conseguir documento e, enfim, material para escrever a pesquisa. E aí a minha pesquisa vai, basicamente, o meu projeto girar em torno de, primeiro, explicar um pouquinho sobre a internacionalização, todas as teorias que tem por trás do conceito de paradiplomacia, como que a gente utiliza ele hoje dentro das relações internacionais. Foi uma pesquisa muito motivada pela F5, que é a nossa empresa júnior que faz projetos de paradiplomacia, e aí, tendo contato com essa área, eu gostei bastante e eu quis desenvolver a pesquisa do meu TCC sobre isso. No início, então, fazer um breve aporte teórico sobre as teorias. Depois, o meu segundo capítulo vai se tratar bem sobre como foi a internacionalização de Porto Alegre, e aí, de fato, destrinchar, trazer recortes, trazer documentos, trazer depoimentos, entender quais que foram as leis que foram utilizadas, se tiveram que criar uma lei ou não, justamente para, de fato, entender o como foi que aconteceu, qual que foi o processo que foi desenhado. E aí, no final, o último capítulo, eu quero tentar trazer uma parte um pouco mais prática, porque eu gosto também muito de gerenciamento de projetos, então a ideia é conseguir tentar juntar relações internacionais com gerenciamento de projetos internacionais e tentar criar um escopo que seria a base da internacionalização que pudesse ser replicado para qualquer município que gostaria de ter acesso à internacionalização, explicar os benefícios, etc. E aí, com base no que foi feito, que foi um case de sucesso, replicar isso num molde, num escopo base, que isso poderia virar, possivelmente, até um portfólio meu, depois de formada, para poder trabalhar com isso futuramente. Então, a ideia é tentar juntar a metodologia de gerenciamento de projetos com uma metodologia acadêmica, que é o meu principal desafio, que eu conto muito com a ajuda do prof esse ano, porque eu não faço ideia de como eu vou fazer isso, porque vão juntar duas metodologias que não têm muita relação, né, que é uma metodologia ágil, né, de gerenciamento, com uma metodologia de pesquisa. E o meu segundo desafio é conseguir fazer a delimitação do recorte temporal, porque eu não sei exatamente se eu vou pegar o processo de internacionalização que começou lá na década de 70 e 80, ou se eu vou pegar o recorte um pouco mais atual, que foi quando a gente começou a, de fato, ter frutos, né, que Porto Alegre começou a receber fóruns, começou a receber investimento, começou a estar, de fato, nessa rede de mercocidades. Então, eu ainda não tenho muita noção de qual que é o melhor recorte temporal para colocar na pesquisa. Isso é algo que, provavelmente, ao longo da pesquisa, conforme eu for recolhendo material e recolhendo informações e estudando sobre, eu vou conseguir ver qual que é o tempo que tem mais informações, que vai fazer mais sentido delimitar a pesquisa para um dos lados. Mas é basicamente esse meu projeto, as minhas principais dificuldades e a minha motivação. Eu acho que é isso. Prof, se eu não falei tudo, tu também pode me perguntar, que eu fico à disposição. Tá perfeito, Larissa, muito bom, excelente trabalho, acho que também é legal, pega a realidade regional, né, então é um trabalho também, como você falou muito bem, pode servir de fato no futuro como portfólio, né, muito bom. E gostei também do seu tema, Gabi, acho que é um tema também bastante interessante, eu acho que dá para desenvolver bem legal esse seu trabalho. Então, veja, pessoal, nós temos aqui vários temas muito heterogêneos, com abordagens completamente diferentes, e eu acho que, então, é um grande desafio para todos nós, né, evoluirmos o pessoal do TCCB para defender e o pessoal do TCCA já desenvolver o primeiro capítulo. Pessoal, mais ou menos algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês, antes de ir para a segunda parte, que é fazer a análise do doutoramento em Portugal, que eu participei nessa semana. Mais ou menos o que eu sugiro para os meus orientandos é mais ou menos essa ideia, né? Vocês sabem que tem uma introdução e considerações finais. Mais ou menos eu sempre sugiro para os alunos introdução e considerações finais de 5 a 8 páginas, não passar de 10 páginas. Não pode ser tão excessiva a introdução, tampouco as considerações finais. Não pode ser também uma coisa muito enxuta. O que eu tenho visto ao longo da minha trajetória aqui no curso? Nesse ano serão 17 anos. Eu participei de muita banca, pessoal.
conclusões, considerações finais muito enxutas. E sempre eu digo, acabou o fôlego, né? Então, vocês não podem permitir que isso aconteça com considerações finais, uma conclusão muito enxuta. O que eu quero dizer com considerações finais enxuta? 2, 3 páginas. Fica extremamente insatisfatório o trabalho. Normalmente, eu sempre digo para os alunos fazerem 3 capítulos. Larissa falou muito bem. Um capítulo teórico, um capítulo histórico, e o terceiro capítulo é onde você coloca a mão na massa. O que significa isso? O fenômeno que você está trabalhando. Ficou claro, pessoal? Então, um capítulo teórico, você faz uma discussão teórica das correntes, abordagens teóricas que vocês discutirão, e aqui uma atenção muito grave, pessoal. É sempre importante fazer uma discussão teórica com as lentes teóricas que têm afinidade com o tema. É muito complicado você escolher uma abordagem teórica que não tenha muita afinidade com o tema. E, claro, pessoal, qualquer escolha que vocês fizerem, metodológica, ontológica, epistemológica, teórica, vocês têm que justificar. Por que realismo e não liberalismo? Por que construtivismo e não realismo? Todas essas escolhas devem ser muito bem explicadas, devem ser muito bem detalhadas. Pessoal, eu gosto muito que meus orientandos usem e abusem das notas explicativas. Não deixem os membros da banca questionar porque aquele conceito não foi tão bem explicado. Então, usem e abusem das notas explicativas. Apareceu um determinado conceito, pessoal, importante, Estado, Westfália, terrorismo, todos esses conceitos precisam ser dilapidados, refinados, sofisticados, eles têm que ser explicados. Pessoal, é sempre importante, à medida que vocês forem escrevendo o trabalho, sempre fazer uma boa revisão textual. É muito grave chegar no final da defesa e erros graves de questão textual, né? Então, é sempre importante fazer essa revisão textual. Claro que, como vocês sabem, eu adoro escrever, vocês sabem disso, eu vou ficar muito atento a essa revisão textual. Eu vou pegar muito no pé de vocês em relação ao texto, a certas palavras, a certos termos. Por isso, eu sempre sugiro, escrevam parágrafos curtos. É muito mais correto e adequado do que parágrafos longos. Eu não quero nenhum saramago aqui, tá, pessoal? É importante parágrafos curtos. Novamente aqui frisando, então, um capítulo teórico, um capítulo histórico e um capítulo que você faz a discussão do fenômeno. Só que, pessoal, é sempre muito importante os capítulos estarem conversando uns com os outros. Não é para fazer o capítulo teórico não conversando com o histórico, tampouco conversando com o capítulo que você discute um fenômeno. E aí eu já faço aqui uma sugestão para todos vocês, para todos e todas. É importante vocês pensarem numa seguinte estrutura de cada capítulo. Vai ter, então, uma introdução para o capítulo em si, e aí a pergunta que vocês já me fariam, professor, e quanto mais ou menos de tamanho para cada capítulo? Tem que haver um equilíbrio, né, pessoal? Se o máximo do trabalho de TCC são 80 páginas, e, pessoal, cumpram isso, 80 páginas. É claro que eu já tive aqui orientando com 110, 120, 130, mas não é o ideal, né? Não é o desejável escrever mais do que o limite máximo, que são 80 páginas. Claro que algum engraçadinha vai me perguntar, e o mínimo? Não existe isso, tá, pessoal? O mínimo. Mas o equilíbrio seria mais ou menos de 50 ao teto, né, 80 páginas. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque cada capítulo, mais ou menos, tinha que ter mais ou menos uns de 15 a 20 páginas. De 15 a 20 páginas. Vamos fazer a conta aqui, eu sou ruim de matemática, mas vocês vão me acompanhar. Se vai ser 8 páginas de introdução e 8 páginas de considerações finais, a gente já tem 16. Só que a gente não pode esquecer o quê, pessoal? As referências, né? E as referências, dependendo se vocês pesquisarem muito, dá 5, dá 6, dá 7 páginas, né? Então, já vamos colocar 8 páginas, já são 8, 16, 24, sobra muito pouco, né, para os capítulos. Então, a minha ideia, mais ou menos, é vocês pensarem nesse número, de 15 a 20 páginas para cada capítulo. Jamais, pessoal, deixar um capítulo com 30 páginas e outro capítulo com 15. Já aconteceu de meus orientandos. Eu gosto muito da parte histórica. E aí o aluno
escreveu 40 páginas de capítulo histórico e o capítulo teórico 15 páginas. Não pode acontecer esse desequilíbrio, pessoal. Tem que haver um equilíbrio entre os capítulos. Estou falando muito rápido, pessoal. Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Aí Para vocês... mim tá ótimo. Perfeito, Lucas. Obrigado. E aí uma outra coisa que eu queria falar para vocês, também mais ou menos de uma forma bem objetiva. E professor, quantas referências mais ou menos para o capítulo que seria o ideal? Claro, vocês vão ter mais facilidade de encontrar livros que tratam, dependendo do fenômeno que vocês estão discutindo, ou teórico ou histórico, né? Às vezes no fenômeno você não encontra tanto, dependendo se o tema é muito atual, né, Eduardo e Matheus, vocês que vão falar sobre IA, né? Então, como é um tema muito atual, às vezes a gente não encontra tantas referências, mas mais ou menos o que eu tenho de sugestão para vocês, pessoal? Uns 15, 20... Não vou usar livros, né? Porque vocês vão encontrar muito artigos entre outros produtos acadêmicos, né? Mas mais ou menos isso, de 15 a 20, de 15 a 25, né? É mais ou menos esse o número de referências. Vamos usar essa palavra, referências para cada capítulo, né? É mais ou menos essa a ideia. Claro, né, que vocês vão ter muito mais facilidade, vocês todos que são de relações internacionais, de encontrarem de teoria, né? De teoria. E aqui uma advertência, pessoal. Nada de ficar usando na teoria. Pode usar? Pode. Mas vão beber onde? Na fonte, nos autores que vocês vão trabalhar. Nada de ficar com um manualzinho para tentar explicar o que diz determinado autor. Tá bem, pessoal? É bom, claro, vocês estão se formando em relações internacionais, o quê? Ter referências estrangeiras, né? A nossa área não tem como fugir, é anglo-saxã, a origem é anglo-saxã, vocês sabem muito bem disso. Então, tem que ter, de fato, literatura em inglês, né? E se tiver possibilidade, também nos outros idiomas. Usem também, abusem, pessoal, das citações, né? Eu não sou contrário às citações diretas, mas é importante sempre citar de forma muito correta, né, pessoal? As citações diretas, né? Eu acho que para um primeiro encontro foi bacana essas minhas sugestões, mas na semana que vem a gente refine e sofistica um pouquinho mais a respeito disso. Vamos então agora para a parte que eu acho que vocês querem saber, que foi o TCC não, a tese de doutoramento. Deixa eu apresentar aqui, pessoal, na página. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Maravilha. Essa foi a tese de doutoramento, então, do Pablo Damasceno Reis. Vejam aqui, pessoal, Departamento de Relações Internacionais, doutoramento em Relações Internacionais, chama atenção aqui, ó, Geopolítica e Geoeconomia. Então, é um doutorado em Geopolítica e Geoeconomia. Pessoal, esse trabalho, extremamente descritivo, ele fez uma abordagem muito descritiva e pouco analítica. Vocês têm que saber também equilibrar muito bem isso, pessoal, entre a descrição e a análise. O trabalho não tem que pecar pelo excesso de análise e não pela descrição, né? Eu já, evidentemente, aqui também no curso de graduação, já observei muitos trabalhos que pecam muito na descrição. É sempre importante ter um equilíbrio, né, entre a descrição e, evidentemente, a parte explicativa analítica. Pessoal, o trabalho então, tese de doutoramento de Geopolítica e Geoeconomia, é um profissional formado em economia, que tem formação em economia, ele fez um trabalho de economia, tentando um doutoramento em Geopolítica e em Geoeconomia. Uma coisa que eu queria já chamar a atenção de vocês em relação a essa tese de doutoramento. Em nenhum momento ele discute o conceito de geopolítica, em nenhum momento ele cita os grandes autores clássicos, ou os mais recentes, da geopolítica. Ele não faz discussão sobre geoeconomia e autores também da geoeconomia. Vocês estão percebendo a gravidade desse trabalho? Você discutir sobre determinado fenômeno, sobre determinado conceito clássico, e você não utilizar os autores clássicos, os autores mais recentes, sobre o que é, de fato, a tese de doutoramento, pessoal. Claro, ele foi reprovado, ele vai ter que reescrever a sua tese para 180 dias, tá?
me chamou muito a atenção que o trabalho, assim, como vocês estão vendo aqui a estruturação, ele segue mais ou menos o que nós falamos, né, 3 capítulos, né, uma parte da introdução, ele fez uma introdução bastante enxuta, né, mais ou menos o que eu tinha falado para vocês, que é o ideal, mais ou menos 8 páginas, mas é um trabalho extremamente, assim, explicativo. Mas o que eu queria chamar também a atenção, depois eu mando para vocês também, por meio de vocês, para vocês olharem, né, porque eu quero também trazer essa experiência, se vocês acharem positivo, é claro que fica entre nós, embora eu esteja aqui gravando, de também trazer trabalhos bons, ótimos, e também trabalhos, assim, regulares nesse sentido, de mostrando para vocês as lacunas e as deficiências, né, as fragilidades do trabalho, né. E até curioso, né, pessoal, para quem conhece bem o povo português, ou o acadêmico português, eu tentei escolher as palavras mais, vamos dizer assim, mais educadas, mais gentis, para não criticar de uma forma tão incisiva o trabalho. Eu falei assim, fragilidades do trabalho, inconsistências do trabalho. E aí um outro membro da banca falou assim, o seu trabalho é extremamente fraco, né? Aí eu vi como que português ele é, de fato, direto e objetivo. Aí, só para finalizar, pessoal, ele vai fazer, então, uma discussão sobre geopolítica e geoeconomia. Qual que é a primeira pergunta que vocês poderiam me fazer? Qual que seria a lente teórica, a abordagem teórica para discutir geopolítica e geoeconomia? Eu tenho certeza que a maior parte de vocês que foram meus alunos de História das RA, História das RB, Introdução, e que fizeram teoria com o Tomás e o Igor, vocês vão responder aqui na lista, realismo, não é? Em nenhum momento ele cita o realismo, pessoal. Em nenhum momento ele cita o realismo. Ele escolheu liberalismo e construtivismo para discutir geopolítica e geoeconomia. Veja que o trabalho, então, ele é insustentável do ponto de vista de abordagem teórica, pessoal. Insustentável. E o pior que ele fez no trabalho, ao escolher liberalismo e construtivismo para discutir geopolítica e geoeconomia, ele não explica por que não escolheu o realismo. Ele não explica por que não escolheu autores da geopolítica e da geoeconomia. Então, o trabalho, assim, do início ao fim, é um desastre do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, mas ele é muito descritivo, evidentemente. Esse é o ponto forte do trabalho dele. Só para vocês terem uma ideia, que vocês também devem estar curiosos o que é a discussão do trabalho dele. Então, ele fala sobre a implantação do Porto Espardarte, uma ferramenta estratégica geoeconômica e geopolítica brasileira frente aos principais mercados internacionais. Mas, veja, ele não faz essa discussão, né? Ele não faz essa discussão de inserção estratégica e infraestrutura do ponto de vista geopolítico da geoeconomia, né? É uma pena, né, pessoal? O rapaz passou 4 anos fazendo a tese e passar por uma situação dessa, no mínimo, constrangedora, né, pessoal? Então, é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês com esse trabalho, embora aqui eu estou falando de uma tese de doutoramento, de vocês também sempre se preocuparem. É claro que muitos de vocês vão deixar para o final a escolha do título, né? Eu imagino que vocês vão fazer esse tipo de coisa, vão ter dúvidas, vai surgir o primeiro título, o segundo, vai alterar esse título à medida que o trabalho vai se transcorrendo. Mas é sempre importante, pessoal, vocês terem mais ou menos uma ideia, uma expectativa do que vai ser esse título. Né? Claro, esse título vai se alterar, sem sombra de dúvida, mas o seu título tem que fazer sentido com o seu trabalho. É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Vocês não podem apresentar um título que diz uma coisa e o trabalho fazer uma outra coisa completamente distinta. Então, na nossa conversa de hoje, pessoal, o que eu acho importante vocês memorizarem, além de vocês terem apresentado os trabalhos para os seus colegas, essa ideia de 3 capítulos, um capítulo teórico, um capítulo histórico e um capítulo que você faz a discussão dos fenômenos, sempre manter talvez uma estrutura de ter uma introdução para o capítulo e uma conclusão para o capítulo. Os capítulos também têm que dialogar uns com os outros, pessoal. Falei também de vocês usarem e abusarem das notas explicativas, acho isso muito importante, e não se esqueçam, sempre tem que ter um equilíbrio entre todos os capítulos, nada de um capítulo ficar maior do que o outro. É sempre importante, pessoal, no cronograma que vocês farão, dar um período também certo, equilibrado e adequado para cada capítulo. Evidentemente, o pessoal do TCCA tem uma de trabalhar com isso. Vocês ainda vão ter o TCC-B para desenvolver, de fato, todo o trabalho. Mas o que é legal, pessoal? Principalmente esse recado para o TCCA.
tentem já encaminhar o primeiro capítulo, né? Tentem encaminhar o primeiro capítulo. E para quem gosta de seguir mais ou menos uma ordem, até eu já fiquei sabendo que outros orientadores sugerem deixar a introdução e conclusão para o final. Na verdade, eu deixo autônomo, vocês têm essa autonomia. Mas eu não sei, pessoal, é importante talvez escrever a introdução, depois ir para o primeiro capítulo e depois os demais capítulos. Mas a introdução, pessoal, ela sempre deve ser o quê? Revisada e reformulada. Ela sempre tem que ser revisada e reformulada. Mas é sempre importante dar esse start, pessoal, dar esse start, né, em relação à introdução. Falando em introdução, a gente vai conversar sobre introdução na semana que vem. Né? Eu vou conversar com vocês mais ou menos do que seria uma introdução muito bem feita, né? Muito bem sofisticada e refinada. Esse é um ponto que eu quero conversar com vocês no encontro da semana que vem. Pessoal, só então reforçando, nossos encontros começam às 18h30, eu inicio mesmo, de fato, às 18h30, eu gravo os nossos encontros, tá? Caso vocês não possam participar, me avisem com antecedência, eu fico também disponível, caso queiram conversar comigo no Zap. Fique também à disposição para encaminhar material, encaminhar dúvidas, via e-mail, via WhatsApp, também isso é bem tranquilo da minha parte. E eu vou estar, assim, aberto e disponível para vocês, não 24 horas, mas para que vocês consigam, sim, concluir o trabalho, e concluir o trabalho não de uma forma só satisfatória, muito mais do que satisfatória. Eu quero aqui que vocês também, ao final dele, sintam orgulho desse trabalho, né? Até fiquei feliz nessa semana, uma semana, assim, bastante agitada, né? Bastante compromissos e responsabilidades, um trabalho que foi defendido agora, pessoal, no final do ano passado, já queriam acessá-lo no manancial. E eu não sei se vocês sabem como é a questão dos trâmites burocráticos. Ao final da defesa de vocês, depois de vocês terem defendido, vocês vão permitir ou não permitir o acesso ao TCC de vocês, né? Então, esse TCC de vocês vai estar lá disponível no manancial. E muitas pessoas que provavelmente vão ficar sabendo do trabalho de vocês, vão querer ler o trabalho de vocês. Então, aconteceu, por exemplo, agora com os meus orientandos, já agora em março, iniciando o nosso semestre letivo, já queriam ter acesso ao TCC dele. Pessoal, claro, o TCC vamos dizer assim, é o primeiro passo na caminhada, numa trajetória acadêmica, sem sombra de dúvida, mas eu, diferentemente de alguns outros, eu valorizo o TCC. Eu acho extremamente importante, e vocês devem, de fato, se sentir orgulho do trabalho de vocês. Tá bom, pessoal? Foi produtivo o nosso encontro de hoje? Sim? Gabi, sim. Melhora esse microfone aí, por favor, para a semana que vem, tá? Então, Gabi, Matheus, o nosso querido André, né? E principalmente o Marcos, desafia vocês terminarem o trabalho, tá bom, queridos? E eu não vou contar para eles que vocês são da turma de 2013, 2014 e 2015, tá? Tá bom, pessoal? Um bom final de sexta-feira, bom final de semana. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela escolha minha como orientador. Como eu tinha dito no início, né? Talvez eu não fosse a primeira escolha, mas o mais importante é que vocês estão aqui comigo agora. E é legal, pessoal, eu gosto muito de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, que eu aprendo também sobre o tema, né? Para mim, isso é muito enriquecedor. Vou encerrar aqui a gravação, então, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Valeu. Vou encerrar aqui a gravação.